Exatamente. Muito obrigado, Rosa, por estar aqui de novo. Muito bom, boa tarde. Boa tarde. A gente falou um pouco de hipnoterapia, mas essa medicina germânica é muito novo, né? É nova. Tanto que ela é conhecida como Nova Medicina Germânica. Você vai encontrar esse nome muito mais fácil nos sites de procura, tá? A gente costuma falar assim, a medicina germânica pensa dessa forma, que a natureza é muito sábia, né? Então, por exemplo, uma árvore que não é regada, ela vai fazer com que as raízes dela cresçam mais profundamente para encontrar água. Ela se adapta para sobreviver. Essa é a sabedoria da natureza. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu trabalhei com radiologia. Trabalhei em hospitais, em pronto atendimentos aí da cidade. E o que a gente percebe numa radiografia, por exemplo, quando uma pessoa tem uma fratura, ela quebra um osso, a gente percebe na radiografia que forma um calo ósseo. Então, você percebe que o osso fica mais grosso, como se fosse formasse uma bolota ali dentro daquele osso. Então, você percebe que é uma fortificação, é um fortalecimento dentro do osso para que você possa não quebrar mais aquele osso. Então, a natureza vai trabalhando dessa forma. E a gente não acredita que a doença é algo por acaso, que a doença é algo, um mau funcionamento do organismo. A gente acredita que é a natureza se adaptando para a sua sobrevivência. A gente chama isso de programa biológico de sobrevivência, a gente não chama de doença. Então, se você tem algum problema psicológico, vamos dizer, por isso que surge a doença? Sim, sempre por um conflito emocional. Se quiser mudar o nome de conflito emocional, podemos chamar de trauma. Pode ser um trauma da infância, pode ser um trauma na adolescência, na vida adulta, não importa. Vai gerar alguma doença ou enfermidade que nós chamamos hoje. É quando o corpo pede para falar, vamos dizer assim, você tem um trauma e você não trata esse trauma, o corpo acaba... O corpo dá um jeito de suprir. De suprir. O corpo dá um jeito de suprir. Quando você tem um conflito emocional, um trauma, ele atinge 3 fatores: cérebro, psique e órgão. No cérebro vai chamar o foco de Hammer, que a gente consegue ver em tomografia. Essa região do cérebro, determinada pelo conflito, pela natureza do conflito, do trauma que você teve, vai responder num órgão determinado com aquela região do cérebro. E na psique vai ficar uma certa ansiedade, vai ficar pensamentos recorrentes de acordo com o trauma, medos que você vai criar de acordo com o trauma, e isso vai responder no corpo. Por exemplo, tem vários casos que eu trato. Já tratei impotência em homens de 20, 30 anos. Não é uma idade para você ter uma impotência. Então, consegue tratar com a medicina germânica, desde que não haja nenhum comprometimento físico ali. Mulheres que não conseguem manter relação porque sentem muita dor. Alergia de pele é o que mais aparece. Essa dermatite, né? Ela está muito relacionada Sim. ao psicológico, né? A gente percebe assim, pessoas que... eu estava conversando com pessoas de alergia que sofrem de queda capilar, que sofrem bullying, que se fecham, alopécia, o couro cabeludo chega da dermatite, né? Que é essa alergia, né? Exatamente. É muito comum você ver pessoas que falam: a minha pele empipoca, um termo popular que usam, quando eu fico estressado. É muito comum a gente ver. Então, rosácea, alergia de pele, enxaqueca, vários casos são tratados com a medicina germânica, coisas mais físicas. Uma paralisia de um membro, por exemplo, desde que não haja uma lesão muscular, a gente consegue tratar. E a gente sabe que a medicina germânica também não tem medicamento, é um tratamento emocional. Então, se chega uma pessoa com uma dermatite, né, que é a alergia da pele. Gente, eu sei que quando eu ficava nervosa eu tinha aqui no meu braço, pensei que tinha sarna, né? Graças a Deus faz muito tempo que eu não tenho, mas eu sei o que é isso, que coçava só essa parte do braço em determinada ocasião. Então, uma pessoa chega com essa dermatite, seja no braço, no cabelo, você vai, com a medicina germânica, você vai descobrir a causa. É como se fosse um tratamento, uma conversa, e uma amnésia que você vai chegar na causa. Geralmente a gente utiliza daí a hipnoterapia dentro do tratamento da medicina germânica, porque pode ser uma memória que ela não lembre. Então, a gente utiliza da regressão para poder lembrar. Pode ser uma coisa muito antiga, uma coisa da infância dela. Por exemplo, um caso que eu tratei, que a mulher ela tinha cascas que formavam aqui nos ombros, ficava mais grosso. Em determinadas situações, só no estresse, por exemplo. Quando a gente buscou isso, a gente percebeu que ela tinha um namorado, há anos, basicamente 30 anos atrás, que agredia ela. E ele pegava nos ombros dela e a balançava. Então, ela sentia muito medo. Então, era bem na região onde ele pegava nos ombros, formou uma casca mais grossa. Por quê? Para me proteger. A pele é uma proteção. Então, dependendo da interpretação da pessoa, né, a biologia vai se adaptar
com o ambiente, dependendo da interpretação, vai gerar um outro conflito emocional totalmente diferente. E é difícil a gente falar que a gente não tem conflitos, né? É difícil uma pessoa que não passa por conflitos. E você acredita que é a forma da gente resolver os conflitos, não é, Michel? São conflitos não resolvidos que acabam se manifestando no corpo, não é? É exatamente isso, exatamente isso. A medicina germânica vai tratar justamente esses conflitos. Muitas vezes coisas que você conscientemente acha que está resolvido. Então, por exemplo, uma interpretação diferente. Dá tempo de usar o exemplo? Dá. Por exemplo, uma mulher que chega em casa e vê o marido com outra. Então, quais as possíveis interpretações que podem ter relacionadas a isso? A mulher pode ter uma questão territorial. Então, nossa, na minha casa, né, na nossa casa que a gente construiu, vai gerar uma emoção, vai atingir um determinado órgão. Agora a mulher chega, vê lá o marido com outra, fala, poxa, mas com a minha amiga, que sacanagem, que sujeira. Vai determinar outro tipo de doença, que a gente não chama de doença, de outro programa biológico, ou até uma questão de, pô, eu não sou o suficiente para ele, mexe na autoestima. Então, cada caso é um caso. A gente tem que avaliar antes para poder direcionar o tratamento corretamente. E pessoas que chegam lá, que vocês conseguem, né, determinar o trauma, essas pessoas depois conseguem ter uma vida tranquila. Quem tinha dermatite consegue se livrar, porque a gente sabe que melhorando o psicológico você melhora determinadas doenças, Sim. né? Desde que não haja outro conflito no futuro da vida dela, vai normalmente. É difícil não ter outro conflito, né, Michel? Porque hoje em dia é difícil a gente não ter conflitos. Então, tudo que é psicológico, que não é tratado, que não é resolvido, o corpo acaba manifestando em doença, né? Acaba manifestando, exato. Agora, por exemplo, uma coisa que é muito importante falar e deixar claro. 2 casos que vieram para mim. Falta de olfato. Não conseguia sentir cheiro. As 2 mulheres chegaram com a mesma queixa. Uma eu atendi, a outra não. Por quê? Uma delas fez todos os exames, inclusive com o neurologista. Foi constatado que ela não tinha nada físico. O médico falou para ela, isso que você tem é psicológico. Aí ela me procurou e a gente conseguiu trabalhar. A outra, por que eu não atendi? Porque ela também foi no neurologista, fez até fisioterapia e não resolvia. O neurologista viu uma lesão no cérebro dela através da ressonância magnética. A medicina germânica não vai restaurar essa lesão. Então, daí eu não trabalho, aí não entra no meu tratamento. Entendi. Tem doenças tipo Parkinson, vai perdendo o olfato. Então, aí tem alguma. Aí é recorrente a outras coisas, né? A medicina germânica, ela atende quando a pessoa está saudável, vamos dizer saudável, assim, né? Entre aspas. Saudável, entre aspas, e ela consegue trabalhar. Agora, se você chega com uma doença que tem que ser tratada pela medicina convencional, aí a medicina germânica, ela não consegue trabalhar. Mas, assim, para a gente encerrar nosso bate-papo, é importante que as pessoas não deixem esses problemas emocionais chegarem a esse ponto, né, Michel? Sim. Geralmente, quem chega para mim foram pessoas que já passaram por vários tratamentos, inclusive tratamentos físicos, que até o próprio médico fala, é psicológico, não tem mais como eu te ajudar. Daí as pessoas me procuram. Geralmente é assim. E um recado que eu tenho para falar para as pessoas é não deixar o seu emocional para trás. Porque o seu psicológico vai afetar o seu físico uma hora ou outra. Vai, né? Vai. Eu tenho certeza disso. Obrigada, viu, Michel? Eu que agradeço. Ele vai estar voltando sempre mais vezes para falar com a gente, que esse assunto eu gosto bastante e a gente tem que cuidar muito mesmo.